Então, olha lá, a gente vai falar hoje de Assembleia Geral, tá? Algumas coisinhas aqui são importantes de Assembleia para a prova. A primeira coisa que eu quero que tu entenda é que quando a gente fala de Assembleia Geral, a gente está falando de um órgão máximo dentro do fundo de investimento, ou seja, para qualquer coisa que o administrador queira mudar no fundo, já fica a dica, para qualquer coisa que o administrador queira mudar no fundo, ele precisa convocar a assembleia. Ele só tem autonomia para mudar qualquer coisa no fundo de investimento quando ele não vendeu nenhuma cota do fundo. A partir do momento que ele vende a primeira cota, só através de assembleia geral, tá? Então, essa assembleia geral, ela vai ser realizada com 10 dias de antecedência, tá? Mas é uma vez ao ano, tá? Ela é uma vez ao ano. Existem dois tipos de assembleia. Existe a geral e a extraordinária, tá? A extraordinária. Essa extraordinária, ela pode ocorrer a qualquer momento, tá? A gente vai ver que pode ser a pedido do administrador e de seus representantes ou a pedido de um grupo de cotistas, tá? Ou um único cotista que tenha 5% do patrimônio líquido do fundo, tá? Mas o que que essa Assembleia Geral ela faz? O que que é importante dessa Assembleia Geral? A Assembleia Geral ela vai finalizar a prestação de contas do fundo, né? E quando essa prestação de contas termina no último dia útil do ano, né, a Assembleia ela tem que se fazer organizada, né, até 120 dias após esse término de exercício. Então, terminou o último dia do ano, já começa a contar o prazo da Assembleia de até 120 dias. Nesse período de 120 dias, o administrador tem que trazer o auditor vai ter que apurar as contas do fechamento do ano anterior, vai ter que entregar relatórios para os investidores, para os cotistas, relatórios sobre o desempenho do fundo, relatórios sobre posicionamento de cotas, patrimônio, né, relatórios sobre outras coisas mais que nós vamos ver, e principalmente relatórios contábeis da prestação de conta, né, que a gente vai começar a conversar. Então, a Assembleia Geral, como eu falei para você, ela tem duas, né? A Assembleia Geral Ordinária, ela é convocada pelo administrador e ocorre, né, uma vez por ano, tá? E 10 dias antes o administrador tem que mandar uma cartinha para os cotistas convocando. E existe uma assembleia que é a extraordinária, tá? Extraordinária, tá? Essa extraordinária, ela vai ocorrer a qualquer momento, seja por pedido do administrador, tá? Do gestor custodiante ou seus representantes, ou um grupo de cotistas que detenha, ou um único cotista que detenha 5% do patrimônio. Essa assembleia extraordinária é para qualquer situação, tá? A gente vai ver daqui a pouco os tipos de situações que são definidas tanto para a Assembleia Geral quanto para a extraordinária. Daqui a pouco não, próxima lâmina, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Esse é o período da Assembleia, tá? O tempo, só para um cronograma para efeito de estudo, tá? Mas o que que a Assembleia Geral ela vai fazer? Vamos lá. A Assembleia Geral ela vai tratar disso aqui, ó, demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador. Se esse fundo de investimento ele tiver reuniões periódicas, mensais, isso aqui também pode ser pauta da Assembleia Extraordinária, tá? Algum cotista pode interpelar contra o administrador para querer saber mais dados, tá, sobre a questão da administração. A substituição do administrador, gestor, custodiante. A gente viu, né? Vamos revisar a última aula, a gente viu que o administrador, né, ele pode sair do fundo de investimento por três hipóteses. Descredenciamento, ou seja, quando ele deixa, né, de atuar como profissional do mercado, ou seja, ele tira o vínculo dele lá na CVM. A pedido, ele pode pedir para sair, se ele pedir para sair, ele tem que ficar ainda 30 dias no fundo de investimento, e se ele for expulso, ou seja, se a Assembleia pedir a troca dele, 15 dias, tá? Então, quando a gente fala aqui de substituição do administrador, gestor, custodiante, isso aqui pode ser assunto tanto da Assembleia Geral quanto da Assembleia Extraordinária, tá? Isso é uma situação. Outra coisa que pode ser tanto de uma Assembleia Ordinária ou Extraordinária é a fusão, a incorporação, a cisão e a transformação ou a liquidação do fundo. O que que seria a fusão? Você tem um fundo, por exemplo, um fundo A, né, mais fundo B, tá? E você vai fazer a fusão dessa forma, né? Você vai transformar esses dois fundos em um fundo novo chamado AB, ou seja, você vai pegar os cotistas de um fundo
com os cotistas do outro, vai fechar os dois fundos, vai criar um novo e botar os cotistas lá dentro. Então, essa é a fusão, tá? Essa é a fusão que há nessa situação. Mas eu tenho também, por exemplo, a incorporação. O que seria incorporação? Por exemplo, você tem um fundo A mais um fundo B, tá? E a incorporação, ou seja, o fundo B, ou seja, todos os cotistas do fundo menor passam para o fundo maior, que seria o fundo A no exemplo. E você tem a cisão. O que seria a cisão? Seria o rompimento. Então, você tem aqui um fundo A e você pode, se ele for muito grande, você pode quebrar em dois, né, fazendo um fundo A mais B, né? Ou seja, dois fundos de investimento A mais B. Né? Uma outra situação, o que seria a transformação? Por exemplo, eu posso transformar a natureza de um fundo de curto prazo para um fundo de longo prazo. Eu posso transformar um fundo de renda fixa para um fundo de multimercado para ações, então eu posso mudar desde que seja aprovado na Assembleia. E a liquidação, ou seja, o que seria a liquidação do fundo? Término, a extinção dele, também tem que ser aprovado por Assembleia. Isso pode ser aprovado por Assembleia Geral ou extraordinária. Aumento da taxa de administração. O administrador é livre para reduzir a taxa, ou zerar uma taxa, ou reduzir uma taxa. Mas para aumentar qualquer taxa ou criar uma taxa, ele obrigatoriamente tem que convocar uma Assembleia, seja geral, ou leva essa pauta para a Assembleia Geral, que é uma vez ao ano, ou convoca uma extraordinária, tá? Outra situação, alterações na política de investimento também tem que passar pelo crivo de aprovação da Assembleia, qualquer uma das duas. Emissão de novas cotas. O que seria essa emissão de novas cotas para fundo fechado? Nós conversamos aqui no início da nossa aula, eu falei para você que existem fundos que são negociados apenas em bolsa de valores e esses fundos têm a característica fechada, ou seja, eles são criados, são emitidos uma quantidade de cotas com uma finalidade. Quando essa quantidade de cotas acaba, e nenhum investidor sai do fundo de investimento, se esse fundo quiser captar mais, ele tem que emitir novas cotas para trazer novos investidores, ou os próprios investidores que já estão no fundo fazerem a compra dessas novas cotas por subscrição. Né? A amortização seria o pagamento das cotas, né? Ou seja, existem momentos em que o fundo de investimento, né, ainda mais se ele for fechado, não existe critério em regulamento, né, para saída, né, dos cotistas. Como eu falei para vocês, fundo fechado só tem um prospecto e depois você não tem mais prospecto, você só vai ter aquela venda a mercado secundário. Então, esses fundos, eles não têm critérios de amortização de cotas. Como é que é amortizado? É feita uma assembleia, a assembleia vai autorizar quem é que sai e quem é que entra, tá? Mas isso não é para qualquer investidor, isso são somente para grandes investidores, qualificados e profissionais. Resgate compulsório de cotas também, tá? Caso não estejam previstos no regulamento. Alterações de regulamento também de qualquer natureza pode ser decidido e aprovado por qualquer uma das assembleias. Então, o administrador vai ter que guardar as atas dessa assembleia, essas atas vão ter que ser redigidas, vão ter que estar gravadas, essas atas da assembleia, nesse regulamento, né? Essas atas da assembleia vai ter que ter assinatura dos presentes, vai ter uma lista de chamada, vai ter uma lista de segunda chamada, e todo esse material tem que ser guardado e encaminhado para a CVM, tá? Para a CVM dentro do prazo de 30 dias, tá? No término do mês. Tá? E quais são os direitos da pessoa que entra no fundo de investimento? O primeiro direito, né, é no ato da adesão, olha aí, ó, a pessoa que entra no fundo de investimento, aquele fundo de investimento de balcão, renda fixa, curto prazo, referenciado DI, dívida externa, cambial, ações de multimercado, esses fundos, tá? Você tem que entregar, né? O profissional vai entregar para ele o regulamento, o termo de adesão, o prospecto, as lâminas, tudo aquilo que ele precisa para o investidor poder tomar suas decisões. Lembra, fundo de investimento fechado só tem o prospecto, porque ele é negociado através de IPO, tá? Então, esse é o primeiro direito. Outro direito, receber o informe de rendimento. Então, todo ano eles vão ter que declarar um imposto de renda, né, para a pessoa física, né, ou pessoa jurídica lá na Receita Federal, e você vai pegar esse informe de rendimento e mandar. E esse informe de rendimento também é uma forma do investidor calibrar quanto ele rendeu nesse investimento durante o ano. Tá?
Obrigação de receber o extrato a cada 30 dias, né? Hoje, por meio eletrônico, esse extrato fica disponível diariamente, tá? Ser informado dos objetivos do fundo, isso aqui está lá no prospecto, no regulamento. O fundo não contém seguro, garantias, né? Fundo garantidor de crédito, isso está lá no regulamento, e critérios de divulgação da cota, onde vai ser divulgado o valor da cota e do patrimônio, tá? E qual é a obrigação dos cotistas, né? O cotista ele tem várias obrigações, entre elas comparecer à assembleia, manter o cadastro atualizado, né? Aportar quando o fundo necessitar de recursos, aportar recursos quando o patrimônio líquido estiver negativo, tá? Pagar a taxa de administração, ela é obrigatória, tá? Ela não é isenta, e observar os prazos envolvidos. Então, tudo isso aqui é uma situação em que os fundos, os cotistas de fundo de investimento, eles são obrigados, tá? São regras que estão lá no regulamento. Quando a gente fala do fundo de investimento, tem algo que cai também, que é muito relacionado ao Código de Ética da Anbima, que é essa parte que a gente fala de divulgação de informações. Como é que tem que ser essa publicidade de fundo de investimento, né? Lembrando que essa publicidade ela já é norteada por uma norma da CVM, que é a 409, e também tem as suas alterações na 411 até a 465, que eu coloquei aqui. Eu falo o seguinte, que o material de divulgação do fundo e as informações a ele referente não podem estar em desacordo com o prospecto. Ou seja, se o administrador do fundo faz uma campanha, bota um banner, né, coloca lá, fundo destinado à aposentadoria, renda fixa, né, conservador, ele vai ter que colocar lá no banner dizendo que mesmo esse fundo sendo conservador, ele tem risco de perda do patrimônio, tá? Porque isso é um disclaimer, né? Onde pode vir um risco? Pode vir da quebra de uma instituição financeira, pode vir de operações com derivativos, estruturas de mercado, né, falência de várias instituições no mercado, etc. Então, sempre as campanhas, sempre a publicidade do fundo de investimento vai ter que dar ênfase aos riscos e à questão de não haver garantias, tá? Nenhum material de divulgação pode assegurar ou sugerir a existência de garantias dos resultados futuros, ou seja, não tem como uma pessoa que trabalha com investimentos prometer rentabilidade. Por quê, Paulo? Porque os mercados eles são voláteis, né? Por exemplo, hoje mesmo saiu um dado, né? Vários investidores americanos, né? Desculpa, vários investidores estrangeiros deixaram a bolsa, né? Durante o mês de maio e hoje, né? Depois desse período de guerra, né, hoje foi o dia que mais entrou investidor estrangeiro aqui na Bolsa. Né? Lógico, quando eles entram na Bolsa, estão comprando mais, e com isso significa que os papéis vão subir. Mas eles entraram comprando, não foi papel de Bolsa, e sim papel da renda fixa, tesouro, né, papéis de tesouro para vencimento de 10 anos. Então, você não tem como mensurar quando que vai ter esses picos de movimentação. Isso aí é a demanda de mercado. Então, por isso que o investidor, você não tem como prometer rentabilidade, tá? Olha só, divulgar informações de resultados. Ó, qualquer divulgação de informações sobre o resultado dos fundos, olha o que acontece. Só pode ser feita por qualquer meio após um período de carência de 6 meses, ou seja, se o fundo de investimento ele for novo, foi criado recentemente, né, ele tem uma carência de 6 meses para mandar a primeira informação, a primeira lâmina para o mercado ter ideia de como é que está a rentabilidade. Né? Mas, detalhe, se esse fundo já é um fundo antigo, já tem mais de 6 meses de criação, ele vai ter que mandar sempre a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Sempre a rentabilidade dos últimos 12 meses. Se for fundo novo, tiver um mês, 2 meses, vai acumular para esperar 6 meses para divulgar a sua rentabilidade. E sempre, né, essa rentabilidade dos últimos 12 meses tem que vir acompanhada do patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 meses, tá? Até da constituição do fundo. Outra coisa, sempre que eu comparar a rentabilidade dos últimos 12 meses, é obrigatório que o fundo de investimento, essa rentabilidade seja comparada a um benchmark. Se for na fundo de renda fixa, o principal benchmark é o CDI. Se for ações, eu vou ter lá o Ibovespa, eu vou ter o IBRX, eu vou ter ISE. Se for de inflação, eu vou ter o IPCA.
Então, sempre, o IPCA que a gente conhece como IMAB, né? IMAB, Índice a Mercado Ambima Série B. Então, todos esses investimentos sempre vão vir acompanhados, tá? De um índice de benchmark, sempre, tá? Outra coisa que é importante, isso aqui normalmente é pegadinha de prova. Quando você chega lá com o teu gerente, com o teu consultor de investimento, teu assessor, e fala para ele bem assim, olha, o teu fundo de investimento, esse mês rendeu 1%, tá? Quando o teu gerente fala isso, ou então alguém chega para você que está cuidando dos teus investimentos e fala, esse fundo nos últimos 12 meses apresentou um ganho de 12, 13%, você tem que saber que quando há essa divulgação, ela é isenta de taxa de administração, tá? Ou taxa de performance, ou seja, tá? Ou melhor, ela já vem descontada de taxa de administração e taxa de performance. Ou seja, se diz assim, rendeu 2% esse mês, o fundo já descontou as taxas do fundo, seja performance, seja administração. Agora, cuidado, não descontou os impostos. Então, quando a gente diz que a taxa de administração, o fundo de investimento rendeu 2%, diz que é taxa bruta, ou seja, não tem desconto de impostos, só das taxas do fundo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Normalmente, vem com pegadinha de prova, tá? Divulgação da rentabilidade, como eu mencionei, né? Ela tem que ser sempre acompanhada de uma comparação, tá? Um índice de mercado, ou seja, um benchmark, renda fixa, CDI, renda variável principal é o Ibovespa, tá? No caso de divulgação de informações que tenham como base a análise, né, comparativa com outros fundos de investimento, deve ser informado simultaneamente as datas, os períodos, as fontes utilizadas e relevância. Ou seja, imagina só, Stephanie, que um cliente seu chega bem assim, Stephanie, eu quero investir num fundo de ações. Qual é o melhor fundo? Né? Tu não vai saber dar essa informação para ele no momento. O que que tu vai fazer? Você vai pegar um fundo de ações que tem uma característica. Qual é a característica? Sei lá, vamos supor que a característica dele seja como benchmark o Ibovespa. Né? Vamos supor que ele seja um fundo ativo, ou seja, que ele tente superar o Ibovespa. Então, você vai pegar fundos que têm essa característica, benchmark Ibovespa, que sejam fundo de ações e que tenham gestão ativa, tentem superar o benchmark. Você vai montar uma carteira com esses fundos e vai ver qual é o melhor, né? Levando em consideração o desvio padrão, a rentabilidade, a correlação e o beta da carteira, tá? Então, não tem como, por exemplo, um investidor chegar para você e dizer assim, olha, qual é o melhor fundo? E você comparar um fundo de ações com um fundo de renda fixa. Isso é uma comparação totalmente errônea porque você não tem fundos de naturezas idênticas, né? Então, essa é uma esse é um cuidado que você tem que ter na hora de fazer análises, né? Divulgação de resultados, né? Então, a gente tem aqui a divulgação do resultado, que pode apresentar informações como rentabilidade ocorrida em períodos anteriores, tá? Detalhe, olha só, sempre vai vir os disclaimers. Rentabilidade obtida do passado não é garantia de rentabilidade futura e os investimentos de fundos não são garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, tá? Então, isso aqui, a gente sempre vai estar sendo divulgado em todos os documentos do fundo, porque é um disclaimer de um ato relevante, ou seja, um ato onde o administrador tem que deixar ciente, né, os cotistas dos riscos, né, que estão dentro do investimento, tá? Com respeito ainda dessas informações ainda que são prestadas ao investidor, olha só, a gente tem informações periódicas. Que tipos de informações periódicas? Por exemplo, diariamente. O que que diariamente o administrador tem que informar para o mercado? O valor da cota. O valor da cota e do patrimônio diariamente ele manda para o mercado, né? Você vai lá no site da CVM, você vai no site do banco, no site da corretora e você vai ver lá a cota do fundo e vai ver o valor. Normalmente a cota ela espera o fechamento do mercado, o mercado fecha às 18 horas para poder fazer a atualização diária, tá? Essa é a ideia. Mensalmente, o que que eu tenho que informar para os cotistas, né? O extrato de conta. Isso é uma informação periódica importante, né? Dentro desse extrato de conta, eu tenho que mandar informações para ele, como o saldo, o valor das cotas que ele tem no final do período, a movimentação. O que que seria essa movimentação? Se ele aplicou dinheiro ou resgatou dinheiro, tem que ter esse histórico, tá? E além da rentabilidade do fundo e a rentabilidade, né, comparada do último dia anterior.
Como é que eu comparo rentabilidade? A tua prova pode perguntar de ti, como é que calcula a rentabilidade de um fundo de investimento? Está aqui, ó. Você vai pegar o último dia do mês anterior com o último dia do mês de referência. Ou seja, Paulo, eu quero calcular a rentabilidade do investimento do fundo em maio. Nós estamos em maio. Como é que eu calculo? Você vai pegar o último dia do mês anterior. Qual foi o mês anterior? Abril. Tá? Você vai pegar o último dia do mês anterior, vai dividir pelo último dia do mês de maio, tá? E aí você vai ter um valor que você vai multiplicar por 100 e vai achar o valor da cota. Ou seja, vai pegar os últimos dias, né, para saber quanto cresceu, tá? Certinho? E ainda tem que ter alguns dados. Por exemplo, como toda instituição financeira, o fundo de investimento tem que manter dados de acesso ao investidor. Que serviço de atendimento? SAC, que a gente conhece como ouvidoria, né? Então, vou ter aqui a ouvidoria, eu vou ter que ter o telefone, o e-mail, né, para reclamações, sugestões e elogios. Então, tudo isso vai ter que estar lá dentro da lâmina ou de qualquer outro material de divulgação, tá? O que muita gente não entende é isso aqui. Quando pega o regulamento, tem muita gente que não entende essa dinâmica de resgate e aplicação, tá? Imagina que nós vamos pegar um fundo de investimento aqui, tá? Esse fundo de investimento, ele é assim, ó. A aplicação dele, a aplicação, tá? É D mais zero. A cotização dele é D mais 3. E se caso houver resgate, o resgate é feito em D mais 1. Olha só o que acontece. Se o investidor for aplicar, o que acontece? Vamos pegar o exemplo aqui da aplicação. O investidor vai aplicar. Ele botou R$ 1.000. Esse R$ 1.000 ele vai ser transferido para o fundo em D mais 0, ou seja, cai no mesmo dia. D mais 0, ou seja, cai no mesmo dia, até as 14 horas, horário de Brasília. Tá? Só que esse fundo demora 3 dias para atualizar a cota. Então, ele só vai dar o valor para o investidor daqui a 3 dias. Ou seja, se o investidor colocar o dinheiro nesse fundo, ele não vai ter rentabilidade por 3 dias. Ele vai só ver a rentabilidade dele no terceiro dia. Tá? Quanto tempo vai demorar para esse dinheiro aparecer na conta do investidor lá com rentabilidade? D mais 3. Tá? Ah, o investidor pediu o resgate. Ele foi lá e pediu o resgate de R$ 1.000 desse fundo. Tá? R$ 1.000. A solicitação do resgate é D mais 1. Ou seja, ele pede hoje, mas o resgate só vai ser processado amanhã. Só que tem um detalhe, a cotização é em D mais 3. Então, ele ainda vai esperar a atualização da cota por 3 dias. Quanto tempo esse dinheiro cai na conta? D mais 4. Tá? Isso aqui vem na tua prova. Ou seja, eu tenho que sempre estar levando em consideração o tempo da aplicação e a cotização ou o resgate e a cotização. Não quer dizer que se eu tenho uma data para aplicação, essa data vai ser considerada e o resgate vai ser considerado. Eu tenho que ver todo o tempo que se demora para atualizar o valor, o saldo financeiro do cliente. Uma consideração. E Vamos Paulo, supor... Oi, pode falar? por exemplo, né, ele fez ali o resgate, solicitou o resgate hoje, mas só vai contabilizar a partir de amanhã. Aí vai contar, digamos que seria uma terça-feira, amanhã, né? Seria uma terça. Aí cai terça, quarta, quinta, na Ó, sexta. vai É entrar isso? assim, ó. Se ele resgatou e amanhã é terça, ia ser assim, ó. Hoje é segunda, vamos supor. Então, Aham. terça-feira conta a entrada do resgate. Aí ia passar mais 3 dias. Quarta, quinta, sexta. 4 dias. Aí, sexta-feira, ele ia receber até as 2 horas da tarde o dinheiro dele. Entendeu? Tá, beleza. Agora, o seguinte: se ele fez isso sexta-feira, Aí não conta com sábado e domingo, vai não a conta partir de com dias em que o segunda-feira. mercado não funciona. Então, se for feriado ou final de semana, não vai contar. São Uhum. dias úteis e corridos, tá? Tá. Úteis e corridos, sempre, tá? Tem uma questãozinha que vinha na Ambima que você tinha que fazer o cálculo disso, tá? Da forma que Uhum. eu fiz aqui, mas é besteirinha, tá? É. Besteirinha.
Olha só, prazo de cotização. O que que a gente precisa entender? Ó, aqui no D0 sempre vai ser o registro. Registro, né? No caso desse fundo que a gente demorou 3 dias para o cara aplicar o dinheiro, ó, vai ter o registro. O tempo de D mais um, esse tempo de D mais um vai ser o tempo que vai ser processado lá na clearing, que vai ser registrado, né, as cotas. Ou vai ser registrada a entrada do dinheiro do cliente, né? E aqui no D mais 3, como ele estava aplicando no D mais 3, vai ocorrer a liquidação financeira. O que que acontece? A liquidação financeira é que agora, aqui no D mais 3, o dinheiro, o dinheiro, né? Ele saiu da conta dele, né? E ele passa a receber o quê? Cotas, referente àquele saldo. Então, ele passa a deter cotas aqui em D mais 3, né? Quem é que vai controlar isso aqui tudo dentro do fundo de investimento? É o custodiante. O custodiante é o cara que controla essa liquidação, esse registro de cota, e a gente chama isso também por um nome chamado marcação a mercado. Por quê? Porque essas cotas, esse tempo de aplicação e o tempo de resgate, as cotas vão ter variações, né? E essas variações vão ser calculadas pelo custodiante, tá? Vamos seguir aqui. E aí, ó, fundos, né? Olha só uma coisa que pode acontecer. Fechamentos de fundo para resgates e aplicação. Olha só o detalhe, isso cai em prova. Paulo, Oi. o teu vídeo fica às vezes cortando. Não sei se é a minha internet ou se é a tua. Não, é a tua. A minha tá ok aqui. Pera rapidinho, então. Pera aí, rapidinho. E é fácil te provar isso. Vou já te ensinar um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Tá na frente do teu PC? Stephanie? Hello? Tava mexendo aqui. Já, voltei. Tá na frente do teu PC? É fácil. É só tu vir aqui, Não, hoje ó. eu tô. Uhum. Já viu? Tá vendo minha barra do Windows aí? Tô vendo. Escreve aqui na busca CMD. CMD. Ele vai abrir promote de comando aqui, viu? Aí você vai clicar. Tá vendo Uhum. essa janelinha preta aqui? Sim. Tá vendo? Tu vai escrever ping, Uhum. tá? www.gmail.com. E no final tu vai botar -t, né? Que é o tempo de processo. Vai dar um enter. Na hora que tu dá um enter, por exemplo, aqui, ó, tu tá vendo a minha internet funcionando. Ela tá funcionando com um ping de 59, 60 ali, beleza. Esse Uhum. ping aqui quer dizer que tá ótimo, entendeu? Não tem perda de sinal. Se a tua internet estiver funcionando com um ping de 200, 150, aí ela já vai ter perda de sinal. O que que seria Ah, perda de entendi. sinal? Na hora que na hora que ele está desenhando essa linha, fica um buraco. Ele não consegue mandar o protocolo, fica um buraco. Ele vai pulando a linha e ela fica vazia. Pode ver que as minhas estão Ah, sendo eu acho. preenchidas. Uhum. Acho que é a minha mesmo, porque tá. Ah. Então, vamos lá. Deixar a aula de Vamos. informática de lado e vamos para cá. Então, aqui eu tenho aqui a questão da aplicação e dos resgates dos fundos, né? Quando a gente fala de resgate e aplicação. Isso aqui é importante para a prova. Qual? Primeira coisa. Quem é que tem poder para fechar, dizer não vamos mais receber resgate e não vamos receber aplicações desse fundo? O administrador. Só que tem um porém. Qual é o porém? Se o administrador fechou o fundo para resgate ou aplicação, ele tem que mandar um documento, ou seja, um anúncio, um aviso para todas as instituições no mercado que negociam as cotas do seu fundo de investimento, tá? Dizendo que ele vai fechar pelo tempo X e pelo tempo Y. Se ele não tem tempo, ele vai botar prazo indeterminado. Quando ele reabrir esse fundo, seja para resgate ou para aplicação, ele também vai avisar para todo o mercado e para todos os cotistas quando esse fundo abrir, tá? Então, essa é uma situação. Pode acontecer? Pode, ele pode fazer isso. Exemplo, vamos supor que todo mundo está pedindo loucamente resgate de um fundo de investimento.
Esse administrador, ele não vai ter dinheiro para pagar todo mundo no ato, né? E o que ele vai ter que fazer? Ele vai fazer provisionamento, ele vai dizer, ó, no dia 15, ao dia tal, vai sacar fulano, 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 do dia tal, saca fulano, fulano. Porque como nós estudamos aqui a carteira, existem ativos dentro da carteira que eles têm prazos de vencimento diferenciados, então eles vão sendo sacados à medida, né, que vai vencendo os seus prazos médios, né, vai vencendo os seus prazos, suas obrigações, aí eles podem ser sacados, tá? Para aplicação, o administrador, se ele fechou o fundo para aplicação, ele só vai poder aplicar esse fundo se houver novas cotas, ou seja, ele vai ter que emitir cotas novas para os cotistas entrarem e comprarem esse fundo, tá? Mas de ambas as causas, você tem que saber, é o administrador, mas ele tem que comunicar a todo mundo que trabalha com o fundo no mercado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Fechamento de fundo tá sendo, e aplicação é tratado na resolução 555, que é a resolução mais nova de fundo de investimento, tá? E isso aqui cai em prova, mas não diretamente da forma que eu vou falar. Normalmente, a prova vem perguntando indiretamente quais são as vantagens e as desvantagens de um fundo de investimento, né? A principal vantagem de um fundo de investimento é para aquele investidor que não tem tempo para acompanhar o mercado e ele precisa de vamos dizer assim, uma gestão profissional, né, para atuar no mercado. Então, normalmente o cara, quando ele atua de forma individual, ele não tem tanto conhecimento do mercado e ele acaba pegando os produtos mais tradicionais, né? Ou às vezes, né, ele acaba pegando produtos que não tem nada a ver com o perfil de investimento dele e ele começa a ter perdas financeiras, né? Quando ele vai para o fundo de investimento, ele já vai ter lá um profissional para trabalhar para ele e outra, o fundo de investimento tem uma coisa chamada poder de barganha. Como assim, Paulo? Imagina, eu tenho 10 mil reais para investir, Paulo. Eu tenho 1.000 reais para investir, Paulo. Eu tenho 100 reais para investir. Lógico que se eu com 100, com 1.000, com 10, eu vou ter poucos investimentos em que eu posso alocar esse recurso, né? Mas se eu colocar 100 reais junto com fulano, Beltrano e Ciclano, pegar 10 mil, colocar junto com 100 pessoas, colocar 1.000 reais, colocar junto com 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, o fundo de investimento ele vai ter um poder de barganha maior, quando ele vai poder comprar vários ativos e vai aumentar a diversificação da carteira. Ou seja, uma pessoa que investe com pouco dinheiro, né, ela faz pouca diversificação, se protege pouco em relação ao risco de mercado do que uma pessoa que tem pouco dinheiro e aplica em fundo de investimento. Tá? Essa é a principal diferença. Tá? Além, né, de saber que o fundo de investimento vai contar com softwares, né, de gestão de risco e outras coisas mais. Tá? A palavra-chave para o fundo de investimento é diversificação de carteira, por isso que ele se torna tão atraente para os investidores. Tá? Então, é lá. Né? Aqui alguns exemplos do que acontece quando a gente, por exemplo, opera sozinho. Né? Nós vamos ter uma deficiência na diversificação, como eu falei para você. Normalmente, o investidor ele pode ser tomado pela ganância, ou seja, ele olha para um determinado investimento na carteira dele e vê que aquele investimento está rendendo mais. Aí ele vai ser tentado a tirar o dinheiro dos outros investimentos e alocar tudo nesse. E aí ele comete um pecado. E aí quando ele faz essa concentração de 100%, qualquer variação ruim no investimento prejudica toda a carteira, entendeu? O outro problema é a liquidez, né? Quando a gente opera sozinho, né? Principalmente se a gente operar na renda fixa, né? Nós vamos ter que aguentar prazos maiores para poder ter jus a uma rentabilidade melhor, né? E aí isso gera um problema de liquidez, porque às vezes o investidor não pode sair a qualquer momento. Mas eu tenho um fundo de investimento que às vezes me dá um retorno tão bom quanto da renda fixa e eu consigo resgatar em D mais zero, D mais um, até D mais 3 eu consigo ter o dinheiro de volta na conta, que já seria uma coisa interessante. E o risco, né? Vou concentrar e não vou conseguir diversificar. Então, essa é a principal característica negativa para quem opera sozinho. Tem um lado positivo para quem opera sozinho? Tem. Ele vai ser o dono das suas decisões, né, de investimentos. Tá? Já quando a gente trabalha em fundo de investimento, a primeira vantagem, como eu falei, diversificar. Porque eu vou ter um poder tão grande que eu vou conseguir ter essa diversificação. Eu vou ter maior liquidez. Por que eu vou ter maior liquidez? Porque o fundo de investimento, por ele ter mais dinheiro e representar mais investidores, ele pode pedir prazos menores ou até taxas melhores para o seu investimento. Tá? Risco. Tá?
Os riscos de um fundo de investimento, eles são presentes, mas eles acabam sendo reduzidos, não quer dizer que eles não existam, tá? Acabam sendo reduzidos pela diversificação do papel. Lógico, eu tenho que observar o prospecto, o regulamento, para saber uma seguinte situação. Existem fundos de investimento que eles, na natureza deles, eles incorrem em maior risco, né? Porque eles possuem um troço chamado alavancagem. Se tiver alavancagem, esse cara vai trabalhar com derivativos, tá? Ele vai fazer financiamento com derivativo, ou seja, ele vai estar disposto a arriscar o capital todinho, o patrimônio dele todinho, para tentar dobrar esse patrimônio. Então, lógico, eu tenho que mensurar. O fundo, ele segue o benchmark, ele é um fundo passivo, ele é um fundo ativo que tende a superar. Se ele tentar superar, ele vai entrar nesse processo de alavancagem. Se ele tentar apenas acompanhar, ele faz o processo de hedging, proteção. Então, é uma situação que há de se pensar, tá? E uma outra coisa aqui, isso aqui nasceu com aquela resolução 55, que fala o seguinte: limites de concentração por emissor. Exemplo, eu só posso ter até 20% do patrimônio líquido do fundo, ó, por emissor, banco, instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Exemplo, Bradesco fez um fundo de investimento, ele só pode comprar no fundo de investimento títulos do Bradesco até 20%. E o restante, Paulo, ele vai ter que diversificar em outras instituições, outros ativos, outras empresas ou título do governo, tá? Até 10%, né, se o fundo, quando for companhia aberta, registrada em bolsa, 10% quando o fundo for, quando for cota de outro fundo de investimento, tá? E nós vamos ter 5% do fundo, normalmente 5% do fundo, do patrimônio líquido, quando o emissor é natural pessoa física de direito privado, isso aqui é para os fundos de FDIC, mas 5% do fundo de investimento normalmente é para fazer operações de hedge ou derivativos, isso na renda fixa, tá? O que eu tenho... Paulo, é que hoje a gente hoje a gente vai ver, por exemplo, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Fundo 555, FDIC e outras companhias de fundo. Isso a gente vai ver hoje? Não, amanhã. Ou amanhã, né? É porque eu li e essas coisas estão na minha cabeça e eu não entendo muito bem. Sabe quando tu realmente não consegue entender o que são essas coisas? Aí, Isso é tipo, fácil pra mim pra tá meio... caramba. Tu vai ver que é fácil, fácil, fácil. Tá, beleza. Resumindo essa conversa aqui, o que tu precisa levar para a tua prova, tá? A tua prova, ela tem uma pergunta que cai lá sempre. Ela vai perguntar qual é o limite máximo, tá? Qual é o limite máximo, né? Que o fundo pode comprar de papéis do mesmo administrador ou de instituições financeiras e de companhias abertas. Ele vai ter uma resposta na tua prova lá, 20% e 10%. Você vai marcar essa questão. Só tem que tomar cuidado que essa questão pode alterar as ordens. Por exemplo, ele começar a questão perguntando: qual é o limite máximo que o fundo pode comprar de papéis do mesmo administrador ou de instituições financeiras e de empresas, né? Ela pode alterar qual é o limite máximo que esse fundo pode comprar de empresas e do mesmo administrador e de instituições financeiras. Aí a resposta alteraria, seria 10, 20. Então tem que tomar cuidado só com a interpretação, tá? Que seria justamente esses dois percentuais que a gente tem aqui, tá? Isso aí só fazendo questão, tá? E vamos lá, né? O primeiro documento que nós vamos estudar está dentro do prospecto, chama-se Política de Investimento. Um resumo, o que é a política de investimento? A política de investimento ela vai me trazer a escolha do ativo, ou seja, quais ativos eu vou investir, o risco deles, eu vou ter o rating de crédito, o rating da instituição, o rating das empresas e a construção do portfólio, obedecendo a norma da CVM. É renda fixa, então vou botar tantos por cento em renda fixa. Vamos já ver isso. Mas quando eu falo em política de investimento, eu tenho duas situações. Eu tenho uma adoção que pode ser gestão ativa ou gestão passiva. Paulo, veio da minha prova que o fundo é de gestão ativa. O que eu tenho que me preocupar? Que esse fundo ele pode ter muito risco, ele pode ter muita alavancagem, ele vai ter muita volatilidade. Se o fundo for de gestão
ativa, ele vai ter um alto desvio padrão. Se um fundo for de gestão ativa, ele vai ter o tracking erro, o erro quadrático médio, diferente de zero, né? Porque se ele for um fundo de gestão ativa, ele vai ter uma correlação negativa, porque a ideia dele é sempre diversificar para ganhar mais, tá? Mas, Paulo, eu tenho um fundo de gestão passiva na minha prova. Um fundo de gestão passiva, ele tende a acompanhar um benchmark. Então, ele vai ter uma menor volatilidade se ele for da renda fixa, né? Ele vai ter, né, porque eu tenho fundo de gestão ativa na renda variável, tá? Ele vai ter volatilidade lá, mas eu tenho o fundo de gestão passiva na renda fixa. A ideia de gestão passiva é seguir o benchmark. Mas tratando de renda variável, renda fixa, desculpa, a renda fixa é o fundo de gestão passiva, ele é mais tranquilo, ele é mais conservador, ele rende próximo ao benchmark, ele não tem tanta volatilidade, ele não faz alavancagem, ele não é tão agressivo, ele vai ter o tracking erro dele, ou erro quadrático médio igual a zero, o desvio padrão dele vai ser baixo, porque ele vai apresentar pouca volatilidade, e a correlação dele vai ser igual a 1, porque ela vai tentar seguir um determinado benchmark de mercado, né? Para quem nunca viu, né, ou nunca entendeu o que é isso, né, eu vou trazer aqui a lâmina, né? Deixa eu aprofundar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma lâmina de um fundo de gestão ativa. Olha só, o objetivo é superar o benchmark. Olha aqui, eu tenho um fundo de multimercado aqui do Itaú, Personalité. O benchmark é essa linha preta aqui que você está vendo, que eu estou passando a seta. Essa linha preta é o CDI, que é o benchmark dele. E a rentabilidade do fundo está bem acima do benchmark, né? Se ela está bem acima do benchmark, a gente já diz de cara que esse fundo é um fundo agressivo e está tentando, através de vários processos de diversificação, tentar ter um ganho superior. Então, ele vai ter maior o quê? Desvio padrão, tá? Ele vai ter uma correlação igual a -1, que é a correlação voltada para a diversificação de carteiras, né? E vai ter o seu tracking erro, né? O erro quadrático médio, né? Maior que zero, tá? Então, essa vai ser a ideia que esse fundo vai passar para a gente, tá? Mas eu tenho o fundo de gestão passiva. Olha a diferença do fundo de gestão passiva, né? A ideia do fundo de gestão passiva é replicar o benchmark, ou seja, ele tem que seguir o benchmark, tem que andar junto com o benchmark, tá? Olha só uma coisinha que pode vir na prova que pode te pegar, tá? Imagina que eu tenho aqui um fundo de gestão passiva, né? A tua prova dá dois fundos de investimento e pergunta quem é o de gestão ativa e quem é o de gestão passiva. E aí você observa que, em um momento, um deu uma rentabilidade maior do que o benchmark e depois voltou, né? E aí você observa que tem outro fundo de investimento que a rentabilidade se manteve ali próximo do benchmark, né? Quem é o fundo de gestão passiva? O de passiva vai ser o laranja. E o ativo? O ativo vai ser o lilás. Por quê? O roxo. O lilás ele superou o momento benchmark de maneira muito forte. Então, ele se desenquadrou, saiu fora dessa tua regra. Como é que vem essa questão na tua prova? Vem uma tabelinha, tá? E lá vai dizer assim, olha, um fundo rendeu 99% CDI, o outro rendeu 98%, o outro rendeu 97%, o outro rendeu 103%. Opa, esse aí é o ativo, tá? Então, esse é o cuidado que você vai ter que ter na prova, tá? Isso aqui é uma lâmina, para quem nunca viu, tá? Isso é uma lâmina de informação. Então, vamos voltar aqui e ver, né, o detalhado que o prospecto fala, né? Então, o prospecto não, política de investimento. Então, ela vai dizer aqui, ó, qual é o percentual máximo de aplicação dos ativos, né, financeiros, né, de emissão do administrador, do gestor e de empresas ligadas a ele. Lembra, o máximo, se for do mesmo emissor, é 20%, né? Percentual máximo de aplicação de cotas de fundo de investimento administrado pelo administrador ou gestor. Se for cota de fundo de investimento, é 10%, né? Ó, percentual máximo de aplicação de ativo financeiro pelo mesmo emissor observado os limites. Então, ele vai ter que dizer lá o percentual. Possibilidade, se for o caso, de fundo realizar operações de valor superior ao seu patrimônio. O que é essa palavra aqui, superior? É a alavancagem, tá?
Ou seja, se ele trabalha de forma superior ao seu patrimônio, ele está tendo mais risco. O que é alavancagem financeira, você que estudou administração? A alavancagem financeira não é o fazer uso do capital de terceiros para aumentar a minha produção, tentar gerar mais receita? Injetar, Só que isso injetar dinheiro. é injetar dinheiro, só que isso me gera uma obrigação depois a pagar, não é isso? É a mesma coisa que a gente tem aqui em fundo de investimento, só que essa alavancagem ela é feita com derivativos. É a forma que a CVM permite o fundo se alavancar, tá? Ele não vai pegar dinheiro no banco, lembra que o fundo não pode fazer isso. Então, aqui, esse aqui repetiu, tá? Ó, o fundo deverá observar os seguintes limites de concentração para emissor da sua classe: 20% do patrimônio líquido, né? Seja pelo mesmo, por instituição financeira autorizada pelo Bacen, do mesmo administrador, e 10% quando for companhia aberta ou fundo de investimento, tá? Então, essa é uma característica que a gente tem que saber para a prova, tá? E aí, em relação ao fundo, né, o que, que eu tenho que saber mais? Né? As principais causas, né, que podem tirar um pouco, né, a rentabilidade dos fundos de investimento, os custos. Né? Quais são os custos de um fundo de investimento? São as taxas. Quem são as taxas? Administração, performance, a taxa de saída, taxa de ingresso, dependendo de qual o administrador vai utilizar. Lembrando que toda taxa tem que estar descrita no regulamento para poder ser cobrada. Impostos. Impostos normalmente tiram o ganho do investidor. Né? A gente tem dois impostos que é um pé no saco. Por exemplo, quando você resgata em um fundo de investimento, você paga um imposto. Quando você permanece em um fundo de investimento, você paga um imposto chamado Come Cotas. Esse imposto Come Cotas, ele tem uma regrinha. Qual? Ele é cobrado em maio, normalmente no final de maio, e em novembro. Sempre maio e novembro. Tá? O que acontece com esse Come Cotas? Ele sempre vai ser presente em fundos de renda fixa. Então, fundos de renda fixa. A gente vai já ver quem é que tem Come Cotas, daqui a pouco eu vou dizer. E esse Come Cotas, ele pode ser de longo prazo ou de curto prazo. O que seria um Come Cotas de longo prazo? Longo prazo é um fundo de investimento em que o prazo médio da sua carteira, o prazo dos vencimentos da sua carteira é superior a 365 dias. Então, esses fundos de investimento eles vão ter come cotas de 15%. Então, todo ano vai ser cobrado 15% em maio, 15% em novembro, 15% em maio, 15% em novembro. E os fundos de curto prazo, Paulo? Os fundos de curto prazo eles vão ter o giro da carteira até 365 dias, né? Tá? Então, esses fundos de curto prazo, eles vão ter ali, né, o come cotas de 20% em maio e novembro, tá? Então, essa é Paulo, a ideia. rapidinho. Eu Oi. vou só anotar essa data de 365 dias para não confundir rapidinho. Não, mas eu vou passar de novo, porque tem um negócio que vai te confundir lá na frente. Vou ter que falar de outra, disso aí de novo. Beleza? Agora, Pronto. tu precisa saber o seguinte, e isso é importante. Quem não tem come cotas na tua prova? Isso é importante. Quem não tem come cotas? Qualquer fundo de ação não tem come cotas. Fundos de investimento imobiliário, tá? Qualquer fundo de ações e fundo de investimento imobiliários, tá? E quem é que não vai ter come cota também? Previdência. Previdência não tem come cota, tá? A gente vai, Previdência não tem come cota porque a Previdência é equiparada a um fundo que a gente conhece como fundo exclusivo. Então, esse fundo chamado de exclusivo, que tem um único cotista, ele também não tem come cotas, tá? Ações, fundos imobiliários e previdência não tem come cotas e fundo exclusivo, tá? Lá na frente eu vou dizer também, eu vou relembrar isso de novo. Vamos seguir, tá? Aqui os impostos da renda fixa, isso aqui são para os fundos de investimento, tá? Quem são os fundos de investimento que vão usar essa tabela? Que a gente vai conhecer, né? Olha lá, fundo de investimento de curto prazo, ele usa isso, né? Fundo de investimento de renda fixa, ele usa isso também. Fundo de investimento referenciado,
né? Referenciado. Fundo de investimento de multimercado, vou usar essa tabela. Fundo de investimento cambial, tá? Quem mais utiliza? Fundo de investimento de dívida externa, tá? Quem vai utilizar essa tabela? FDIC. FDIC, que é um securitizado, que nós vamos conversar daqui a pouco, tá? Tem mais alguém que usa essa tabela? Tem. A gente tem lá os fundos de renda fixa que nós vamos conhecer. Quem não vai usar essa tabela, né? Por exemplo, os fundos de ações, independente de qual característica eles tenham, eles sempre vão pagar 15%, tá? E os fundos de investimento imobiliário, eles pagam 20% sempre de imposto de renda, tá? E a gente vai entender quando e por quê, tá? Lembrando, a cobrança de IOF para os fundos de renda fixa. Para os fundos de renda variável, ações imobiliárias, né, essa turma aqui, não tem IOF, tá? Lembra, o IOF para eles não é que seja isento, a alíquota é zero. Se o governo quiser cobrar, pode cobrar. O governo já cobrou. Um tempo atrás, IOF em renda variável, hoje não cobra mais, tá? Então, esse é um detalhe. Nós vamos conversar direitinho sobre esse pessoal já já, tá? Então, lá, dinâmica de rentabilidade do fundo a gente conversou, falei, pega o último dia do mês anterior e divide pelo mês vigente, você vai saber a rentabilidade. E aí a gente chega no regulamento, né? O que é o regulamento, Paulo? Aqui é onde está a regra do jogo, né? O regulamento vai te dizer como é que esse fundo funciona, como é que ele foi constituído, qual é o CNPJ dele, quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante, quem é o auditor, qual é o risco da carteira, vai me dizer a tributação do fundo, se o fundo é de longo prazo, curto prazo, se esse fundo tem prazo indeterminado, vai viver a vida toda, ou ele tem um prazo limite lá de existência determinado, e vai me dizer o registro desse fundo na CVM, né? Vai me dizer se esse fundo é aberto ou fechado, né? Se esse fundo permite o resgate a qualquer momento, vai me dizer os critérios de aplicação, de resgate, né? De permanência no fundo, vai me dizer sobre as taxas, taxa de administração, performance, ingresso e saída, vai me dizer também a taxa de custódia. Antigamente, os fundos de investimento não pagavam taxa de custódia. Como a B3 é muito gananciosa, quando ela comprou a CETIP, os fundos passaram a pagar, por isso que aumenta um pouco a taxa de administração, tá? Aí tem esse pagamento. Prazo, duração, né? Então a gente vai ter essa ideia aqui toda no regulamento, né? O regulamento também vai me trazer as despesas do fundo. O que seriam as despesas? Auditoria, salários, né? Despesas de escritório, mas as despesas principais que caem na tua prova normalmente é auditoria e publicação, né? Auditoria e publicação de relatórios e balanços, né? Essas são as mais relevantes, tá? Condições de aplicação e resgate, distribuição de resultado. Quem é o público-alvo? Isso é importante, porque existe o público-alvo varejo, existe o público-alvo investidor de alta renda e existe o público-alvo investidor qualificado e profissional. Então, de acordo com esse público, né, o fundo de investimento ele vai ser desenhado de uma forma diferente. E período de atualização da cota, que são aqueles desenhos, D+1, D+2, D+3. E o exercício social do fundo, que normalmente é um ano, e aí ele vai dizer se é longo prazo ou curto prazo. Tá? Voltar aqui que eu passei duas vezes, não, só uma. Tá? O fundo vai ser também regido pelo regulamento, esse regulamento é obrigatório a entrega dele para os cotistas, tá? Lembrando que esse regulamento só existe para os fundos convencionais de varejo, tá? Varejos e de setores de investimento. For os fechados, bolsa de valores, são negociados em bolsa, não tem, tá? Identificação de fatores do risco do fundo, forma de comunicação ser utilizado pelo administrador. Se o administrador vai mandar e-mail, carta, telefone, como é que ele vai entrar em contato com esse pessoal, tá? Então, é uma forma que ele vai fazer, tá? Outro documento que é importante, né, nesse negócio de fundo de investimento são as lâminas. As lâminas, elas vão trazer aquilo que eu acabei de mostrar para você. O gráfico com a rentabilidade do fundo em relação ao seu benchmark, a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Essas lâminas, elas são atualizadas mês a mês pelo administrador e tem até o dia 10 de cada mês para atualizar, tá? Então, isso aí é uma obrigação dele. Se ele não atualizar, CVM vai em cima, tá?
E a lâmina, para quem não conhece, seria isso aqui, né? Você vem aqui a rentabilidade do fundo referente ao CDI e vem a rentabilidade dos últimos 12 meses. Então, você vai vendo a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Eu tenho um formulário de informações complementares, que também é um formulário de informações essenciais. O que seria esse formulário, o termo de adesão, o termo de ciência? O formulário é como se fosse um contrato que o investidor vai assinar, dando teor, né, que ele recebeu o regulamento, termo de adesão, as lâminas, toda a documentação necessária do fundo, que ele conhece os riscos, sabe que não tem garantia e que ele vai colocar o dinheiro dele assim mesmo, né? Então, ele tem que assinar isso, normalmente tem 700 e poucas palavras, esse negócio vem numa página só, que é para o investidor entender os riscos. Então, nele vem o disclaimer, vem tudo detalhado para falar do cara sobre o risco, tá? Tranquilo? E aí, vamos fazer o seguinte: taxa de administração, performance, ingresso e saída, beleza. Eu vou deixar para falar amanhã dessas taxas, tá? E amanhã a gente vai falar dos fundos, né? Eu vou começar a falar desses fundos. E aí eu vou fazer uma tabelinha para ti, tu vai ter que escrever aí. E essa tabelinha eu vou botar as características dele de risco, de diversificação de carteira e se tem come cotas ou não, tá? E aí a gente vai pegar de novo essa ideia de come cotas para te entender e ir para a prova entendendo. Sacou? Saquei mesmo. Não, Beleza. mas assim, eu já estou até assimilando muita coisa porque eu peguei o material e já fiz a leitura de fundos. Então, só está associando mesmo. Entendi.